Que bom fazer parte de um pouquinho do seu dia. Foca um pouquinho em como você pode levar a sua vida de maneira mais saudável. Hoje a gente vai falar sobre os pré-bióticos, probióticos e você vai entender como eles têm uma relação muito íntima com a sua saúde em geral. Mas antes, a gente reflete juntos nesse salmo super conhecido, Salmo 46, e ele começa assim: Deus, se você sabe, repete comigo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, imagina o cenário aí, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, em sua fúria os montes se estremeçam. Deus estará presente com você nas maiores tormentas da sua vida, nas coisas mais inimagináveis. Ele está com você, Ele é socorro bem presente. Exercita esse pensamento ao longo do dia e as coisas que têm atrapalhado, de repente, os seus relacionamentos, a sua economia, o seu contato com as pessoas, os desafios se tornarão possíveis se você souber que a presença de Deus está bem junto com você. Bom, hoje a nossa convidada, a nutricionista doutora Amanda Machado, vai conversar aqui com a gente por chamada de vídeo. A gente está tomando todo o cuidado aqui para que você receba informação de qualidade aí e com segurança aqui para toda a equipe do Vida e Saúde também. Obrigada, doutora, por dividir um pouquinho do seu conhecimento com a gente. E eu já começo perguntando, querendo saber, essa dupla probiótico e pré-biótico são infalíveis, ajudando a gente num monte de doença, um monte de problema de saúde, mas a gente às vezes não consegue diferenciar muito. O que é um pré-biótico, o que é um probiótico? Olá, primeiramente, olá para todos. Então, a diferença do pré e probiótico é muito simples. O probiótico é a colônia de bactéria saudável que vive, no nosso organismo, em maior parte no intestino. E o pré-biótico são os alimentos deles, que são as fibras que o nosso corpo não digere, aí fazendo com que essas colônias de bactérias probióticos consomem para se multiplicar, para viver, enfim, para fazer uma melhor colonização no nosso intestino. Bom, a gente já teve essa explicação sua aqui agora, mas a gente perguntou nas redes sociais se as pessoas conhecem a diferença, ou se elas já ouviram falar sobre pré-biótico e probiótico. Vamos acompanhar. Pré e probióticos, você já ouviu falar desses alimentos? É claro que a gente quer saber a sua opinião sobre esse assunto. Por isso nós perguntamos em nossas redes sociais se o pessoal já ouviu falar sobre esse tema. Olha só quanta participação legal a gente teve. A Cris Maciel escreveu que já conhece os tais dos probióticos. Ela disse assim: probióticos são micro-organismos vivos, quando ingeridos na quantidade certa, proporcionam inúmeros benefícios à saúde. É isso aí, Cris! Parabéns! Bom, a Sônia Mariane também já ouviu falar desses alimentos, mas ela está interessada em saber mais. Olha, Sônia, fica ligadinha aqui no programa que hoje tem bastante dicas sobre o assunto. A Jussara contou pra gente o seguinte: já usei o kefir e a kombucha, mas parei. Prefiro não usar. Bom, ao contrário da Jussara, a Sueli, que também deixou seus comentários nas redes sociais, diz o seguinte: já fiz uso dos probióticos, mas tenho muitas dúvidas. Quero saber se consumir os sachês que vendem em farmácia é benéfico e se posso ingerir diariamente. Olha, Sueli, presta atenção porque essas dicas a gente pode conseguir agora com o especialista. Bom, tem muitas pessoas que não sabem do que se trata. O Emerson disse que não sabe o que é esse tal de pré ou probióticos. O Emerson, você não tá sozinho não, viu? A Juliana Garcia também disse nunca ouvi falar. Junto nesse grupo, a Orides disse o seguinte: não sei nada a respeito, a não ser que é bom para a saúde. Quero entender melhor o que é, para que serve e onde encontro nos alimentos. Além de várias pessoas pedindo receitinhas para fazer pré e probiótico em casa. Será que a gente consegue? Bom, tá aí as dúvidas e participações de alguns dos nossos amigos do Vida e Saúde nas redes sociais.
Então, agora é com a gente, doutora Amanda. A gente está aqui para resolver muitas dúvidas que surgiram aí. Teve gente que falou que já usou, que não quer mais saber. Eu acho que é importante a gente entender não só a diferença entre o que é um probiótico, o que é um pré-biótico, mas entender a atuação dessas substâncias, desses organismos no nosso intestino. Por que é tão importante o uso desse tipo de alimento? Olha, o probiótico, ele, já como colônia de bactérias que atua no nosso intestino, ele atua em várias funções, inclusive até no emagrecimento. Hoje em dia, o nosso segundo cérebro já é constatado que é o intestino, que está no sistema gastrointestinal. E os probióticos são responsáveis, em maior parte, para o melhor funcionamento, absorção de nutrientes, quebra de gordura, tratamento até questões hormonais, questão de situação emocional, também está associado à saúde do intestino, associado quais são os tipos de bactérias que estão colonizando esse meio. Para alimentar essas bactérias, quando são potenciais, boas, são potentes e melhores bactérias, a gente tem que consumir probióticos. Probióticos são encontrados em vários tipos de alimento. Tem também os prebióticos. Os prebióticos são encontrados em vários alimentos. E os probióticos também de origem animal, de origem vegetal. Em grande escala de origem animal, mas a gente consegue tanto fabricar fermentados em casa de origem vegetal, em vários caminhos, temos vários caminhos a respeito que a gente está conseguindo. Podemos mostrar alguns modelos aqui? Doutor, olha, a gente tem aqui os probióticos em si, que são, na verdade, os agentes que promovem a saúde das bactérias do nosso intestino, certo? Normalmente são fermentados, então a gente tem o missô, que é aquela pasta de soja fermentada, kombucha, teve gente aí que falou, né, das redes sociais, os picles, com alguns tipos de conserva, porque eles têm que produzir uma ação, ou têm que, na verdade, favorecer o funcionamento, a proliferação dessas bactérias boas no intestino. Tem, por exemplo, aqui uma conserva de repolho. Chucrutes. Eu posso pensar, por exemplo, na levedura nutricional ou levedura de cerveja, também é um tipo de prebiótico, doutora? Também. Podemos associar. E são alimentos, na verdade, considerados estranhos se comparados aos pré-bióticos que já estão presentes na nossa mesa, só que a gente não sabe que os pré acabam cuidando, favorecendo a atuação dos probióticos, é isso? Sim, o pré entra como o alimento, né, entre aspas, do probiótico. Por não ser fibras que o nosso organismo consiga digerir, algum momento, em algum lugar, tem que haver essa digestão. E quem faz a digestão são os probióticos. Olha que interessante. Que a gente não dissolve. Eu me lembrei do kefir aqui também, que talvez seria, a gente mostrou nas imagens iogurte, por exemplo, alguns tipos de iogurte, são alimentos com probióticos. E eu queria saber o seguinte, você disse que eles atuam inclusive no nosso emocional. Um intestino que não está bem equilibrado com os probióticos, não faço consumo. De repente tem gente assistindo e falando, gente, eu nunca nem ouvi falar de nenhum desses daqui, kombucha, até já ouvi falar, mas nunca fiz uso. Então quer dizer que o meu intestino está ferrado, não tem mais jeito, não está funcionando aí o equilíbrio, doutora? Então, por questão da disbiose. Disbiose é quando o seu intestino ele não está adequado na flora bacteriana que está ali presente, que tem ali a vivência. Quando não está uma boa composição nessa flora bacteriana, sim, a gente pode ter diversos tipos de problema na saúde, inclusive emocional. Tá. Não é só questão de saúde física, inflamação, enfim. Podemos ter até diarreias, vários motivos associados ao intestino. Quando a gente está com disbiose, que é a bactéria não saudável no nosso organismo, a gente pode fazer aí uma reformulação, entrar com probióticos prescritos, fazer uma nova reformulação e ajudando com a alimentação, atuando também com a alimentação, aumentando essas fibras, que são as prebióticas, para favorecer a multiplicação dos probióticos no nosso organismo. Entendi. Então eu não posso tomar por conta, porque agora na farmácia também é uma modinha, né? Porque está se estudando muito sobre a atuação dos probióticos com relação até a doenças degenerativas.
E eu queria saber se a gente pode tomar por conta. Teve até uma pergunta que alguém disse, qual é o melhor para tomar? Eu chego na farmácia, outro dia eu tive um desarranjo e fui lá tentar dar uma escolhida por mim. Eu desisti, porque tem muitos tipos de probióticos que eu nunca vou saber, em quantidade, inclusive. Como é que é feita essa escolha, doutora? Certo. Essa escolha a gente chama de cepas. São várias famílias que a gente pode associar em uma única dose. Mas aí o ideal é, primeiramente, quando você tem o desarranjo, procurar um médico, verificar qual foi o motivo do desarranjo, primeiro fazer o tratamento medicamentoso, que às vezes eles entram com antibiótico. O antibiótico já vai fazer essa limpeza celular, que são a matança de todos os probióticos que vivem ali no nosso organismo, fora as bactérias patógenas que estão ali associadas com a doença que desencadeou uma diarreia. Primeiramente, a gente entra com medicamentoso, que daí é a linha clínica médica. Depois, a gente entra com a associação de cepas. São famílias, várias famílias que a gente atua, trabalha, de acordo com a idade do paciente, com a situação, com o diagnóstico ocorrido, para fazer um reflorestamento. Deixa eu ver se eu entendi. Então, quando eu tenho um desarranjo e eu vou ao médico, ele me dá, por exemplo, um antibiótico forte para tomar, vai fazer meio que uma limpeza geral, tanto de bactérias boas, ruins, probióticos no intestino, porque normalmente é comum que o antibiótico, por exemplo, ele dê uma diarreia, né? Muitos acabam desarranjando o intestino. E aí depois eu preciso repovoar o meu intestino com bactérias e os probióticos, é isso? Exatamente. Tá. Nunca deve associar uma diarreia apenas com probiótico. Primeiro, você tem que buscar ajuda médica, ajuda clínica médica, para saber qual foi o motivo da diarreia, para depois a gente entrar com o probiótico para voltar ali a não haver mais a desbiose, haver um intestino saudável. Entendi. Me diz uma coisa, é verdade que quando a gente toma probiótico, seja o kefir, seja kombucha, a gente ajuda a regular o intestino, por exemplo? Uma pessoa que é constipada, uma pessoa que tem dificuldade de ir ao banheiro, o probiótico ajuda? Muito. Porém, dependendo do organismo da pessoa, pode ser prejudicial. Tudo depende de como a pessoa vive, qual que é a dieta dela, a idade que essa pessoa tem e qual é a função que ela precisa buscar um probiótico. Aí a gente vai estar indicando a melhor família, né, as melhores cepas para pessoa ter o melhor resultado. Não adianta procurar numa farmácia um medicamento ou, enfim, uma outra fonte que não vai regular de acordo com a necessidade do paciente. Tudo depende de uma avaliação clínica bem elaborada. Tá. Agora, esses probióticos que a gente acaba consumindo em casa, que não são farmacêuticos, né? Tô lembrando da kombucha, por exemplo. Inclusive, tem algumas kombuchas caseiras, né? Essa é industrializada, mas será que a gente tem prejuízo se tomar? De repente eu tomo kombucha todos os dias, ou tomo meu kefir lá, aquela dosezinha todos os dias. Aí eu vou ter prejuízos também? Ou isso ajuda na manutenção da saúde? Prejuízo não, mas a questão de manutenção ajuda. Mas aquilo que eu falei, a gente ficar utilizando a mesma família de bactérias no nosso intestino pode não ser tão saudável quanto se a gente for fazer uma nova reformulação, uma umas avaliação, novas famílias, tá? Para estar colonizando o intestino com mais outras funções, outras famílias de cepas de probióticos. Doutora, eu queria entender agora queria que você falasse um pouquinho sobre os pré-bióticos, porque eles são mais comuns na nossa mesa. Eu estou vendo frutas, eu estou vendo vários temperos que alguns inclusive evitam, como a cebola, ai, me dá gases, ou feijões, né? A gente tem aqui o feijão, a soja. Qual que é a função desse tipo de alimento, do pré-biótico, para promover essa saúde do intestino? Então, a partir do momento que a gente tem uma boa colonização de probiótico no intestino, essa colonização tem que ser proliferada, tem que se manter e tem que ser alimentada. Ela vai ser alimentada através dos pré-bióticos. A gente encontra de várias formas, de vários jeitos, em frutas, legumes, oleaginosas, também encontramos nos grãos. Independente da função do probiótico, sempre a questão do pré-biótico para alimentar esses micro-organismos. Essas famílias, esses micro-organismos do nosso intestino, ela é de suma importância, mas elas são aquilo que eu já falei no início do programa, fibras que o nosso corpo não digere
e em algum lugar ela tem que ser feita uma digestão. A digestão ela vai ser feita nas bactérias, nos probióticos. A gente pode encontrar em vários lugares esses prebióticos, em vários alimentos, você tem algumas amostras aí à mesa, mas aqueles pacientes, aquelas pessoas que têm dificuldade de comer certo tipo de alimento, tem que passar no nutricionista para fazer uma avaliação, para fazer um bom balanço de quais são os horários, os momentos para estar comendo os alimentos certos, de forma adequada, para estar levando esses prebióticos para alimentar os probióticos no intestino. Legal, uma coisa leva a outra. Doutora, eu queria só entender, existe um melhor horário? Você tocou nessa questão, né? Tem que fazer uma análise com o nutricionista, com o gastro, de repente, um melhor horário para se tomar probióticos e, de repente, o uso dos prebióticos pode ser potencializado se a gente comer no horário certo? Sim. Geralmente, eu costumo prescrever de manhã e à noite, mas o que maior tem a função é da noite. Por quê? Porque o seu organismo vai estar ali deitado, você vai tomar o probiótico, vai estar deitadinha, descansando e vai estar um bom tempo em jejum. Esse é o momento que ele não vai competir com o uso do intestino, motilidade do intestino para fazer outros tipos de serviço, uma outra digestão. Entendi. Então, nesse momento que vai estar só eles ali quietinho, no período de jejum à noite, sim, eles vão ser mais beneficiados, vão ter maior potência ali para estar se ajustando no organismo e também crescendo e multiplicando. Muito Então, à noite, interessante. Doutora, eu queria, para finalizar, queria que você desse assim, um panorama geral do que a gente pode fazer para estar prejudicando os probióticos, ou, na verdade, para estar prejudicando a saúde do intestino. Você já falou que o antibiótico ele pode acabar com toda a flora, então isso eu imagino que seja um prejuízo que a gente precisa rever depois do problema. Então, o antibiótico tem o seu uso, a gente vai usar para acabar com um problema de saúde, mas depois a gente precisa fazer uma manutenção. O que mais que poderia atrapalhar a saúde do intestino na questão de probióticos? Medicamentos inadequados ou o uso excessivo de medicamentos, independente de qual seja prescrito, ou às vezes até não prescrito por um médico. Também, bebidas alcoólicas, uma dieta pobre em fibras, ou então jejuns por muito tempo. O açúcar atrapalha? O excesso de açúcares também, que está associado a álcoois, enfim, tudo isso prejudica a saúde do intestino. A ideia é, se está incomodado, se não está funcionando o intestino direito, buscar ajuda clínica nutricionista para fazer uma boa avaliação e, com isso, adequar a refeição com um maior aporte de fibras também, diminuindo alguns problemas aí de bebidas alcoólicas ou outros alimentos que acaba sendo desregrado na rotina de algumas pessoas. Uau, quanta coisa a gente precisa observar e, na verdade, se a gente se preocupar com o estilo de vida mais saudável, a gente vai ter o ganho ou o benefício da saúde intestinal meio que automático. O problema é quando a gente, às vezes, relaxa, consome só alimentos que são prejudiciais, tem um estilo de vida muito estressante, muita raiva. Isso também acaba interferindo e trazendo prejuízos, né, doutora? Eu quero agradecer a sua participação aqui no Vida e Saúde hoje e te convidar para estar aqui comigo presencialmente. Assim que possível, a gente vai poder conversar um pouco mais sobre saúde em geral e nutrição. Ok, obrigada. Muito bem, a gente faz uma pausa rapidinho agora para o intervalo e na volta você acompanha o segundo episódio do Destino Vida e Saúde, em que a Rafaela Martins mostra pra gente como é que são produzidos os nossos sucos de uva. Eu gosto, você gosta? Lá do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, tem uma grande produção. E ainda aqui tem receita, olha esse cookie de maçã e gengibre com um chazinho de hibisco, laranja. É daqui a pouquinho, não sai daí não, a gente já volta.